A maioria das pessoas estão tratando a inteligência artificial como se ela fosse uma máquina de caça-níqueis ou um cassino ali onde você puxa uma alavanca e você vai torcer, ter sorte para que você tenha um bom resultado. E muitas delas utilizam ela apenas como se ela fosse um Google melhorado ali, onde você faz uma pergunta e tem respostas. E até por isso que muitas das pessoas consideram que a inteligência artificial não mudou tanto assim na vida dela e não vai impactar no mundo. Se você quer estar na frente de 99% das pessoas, tem que parar de tratar a inteligência artificial como se fosse um Google e tratar ela assim como se ela fosse um funcionário digital seu, onde ela faz exatamente o que você pede. Olha, o objetivo desse vídeo hoje aqui é ser bem sucinto e conciso para te entregar um guia passo a passo para você impor o seu gosto, sua qualidade dentro desse funcionário digital seu que é a inteligência artificial. Ela foi treinada de forma medíocre e treinada pelas massas, pela média realmente, por isso que ela entrega esse resultado mediano. E é hoje que a gente vai mudar tudo isso. Nós vamos dividir esse vídeo em dois grandes passos: o como extrair instruções que seja de uma metodologia, de algo que você quer criar, que vai ser a funcionalidade daquele agente seu, e meta prompt, que vai ser o prompt que eu vou entregar para vocês, que ele cria prompts, meta prompt, entendeu? E depois disso eu vou mostrar exemplos práticos de criatividade, negócios, de como a gente vai criar meta prompts, como vamos criar prompts a partir dessas duas etapas anteriores. Tudo isso nós vamos seguir, todo esse guia aqui que eu montei pra gente, de forma mais didática pra gente seguir nosso tutorial. Primeiro, vamos ver como é medíocre um resultado quando você dá um prompt muito simples. Vamos aqui dentro do Gemini, que por sinal é meu modelo favorito. Não digo para criação de conteúdo em si, copyright, mas tudo que envolve análise, criação de código, etc., eu foco no Gemini. Quando eu vou trabalhar um pouco mais com a criação de copy, eu vou para o Claude. Tem outras formas que eu utilizo o Claude, que eu vou mostrar no final do vídeo também, mas vamos focar aqui no Gemini para ficar padronizado todo o ecossistema Google, que eu vou mostrar uma funcionalidade dentro do notebook LM também. E olha como é medíocre. Eu simplesmente pedi para criar para mim um roteiro viral de YouTube com o tema como usar IA melhor que 99% das pessoas, que é basicamente o tema desse vídeo que estamos falando aqui. Aí vamos dar uma análise rápida. Estrutura do roteiro, o guia definitivo de IA, o gancho, hook, 0 a 45 segundos. Cenário, close no rosto, ritmo dinâmico, cortes rápidos. A maioria das pessoas usa inteligência artificial como se fosse o Google. Elas fazem perguntas simples e recebem respostas genéricas. É por isso que 99% das pessoas acham que a IA é legal, mas não é revolucionária. Nos últimos meses eu mudei a forma como converso com essas máquinas e hoje o resultado foi bizarro. Recuperei 20 horas da semana e parei de ter bloqueios criativos. Hoje eu vou te mostrar os 3 pilares que colocaram no topo de 1% dos usuários e não é comparar um pack de prompts, é sobre como você pensa. Para a média, isso aqui realmente está justo. É um gancho ok. A minha Big Idea, ela foi bem representada aqui, porque o próprio temática eu já coloquei do que eu queria falar. É um hook, é um título que até eu já vou usar no YouTube, mas não foi tirado de Gemini, foi de outras pesquisas que eu fiz. Porém, não tem praticamente nada a ver da forma como eu falo e comunico aqui. E toda a estrutura do roteiro não era a que eu queria seguir por conta de que a metodologia está totalmente diferente do que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Primeiro eu falo do problema, interessante após o Hulk apresentar essa problematização, mas não era nesse foco que eu queria dar, de lixo entra, lixo sai, sobre essa parte de virar de chave, mito prompt mágico. Os pilares não tem praticamente nada a ver com o que eu vou apresentar para vocês hoje. Está falando sobre cadeia de pensamento. Ele colocou um time totalmente genérico aqui do YouTube, foi de 11 minutos, esse vídeo muito provavelmente vai ter mais de 20 minutos apresentando para vocês aqui. O CTA, não tem nada a ver com o que eu quero passar para vocês aqui. No final vou mostrar uma outra ferramenta para vocês e fazer um gancho para um outro vídeo que eu quero que vocês assistam. Ou seja, eu coloquei uma chamada mega curta, um prompt mega curto, sem falar qual que era o meu objetivo, qual era o meu contexto, a minha forma de se comunicar e qual material que eu queria apresentar para vocês aqui. E, óbvio, me entregou algo que está na média. É ruim? Não, é medíocre apenas. Mas antes de começar os dois grandes passos aqui, começar nas instruções, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou Manuel Espanhol, eu sou engenheiro de inteligência artificial dentro de uma startup de IA para marketing e vendas, a Aros, e eu tenho um background dentro do marketing digital de 6 anos, alguns bons milhões faturados para mim e para os meus clientes. Hoje eu trabalho dentro da Aros, criando o produto em si, junto com meus parceiros, obviamente. É um SaaS que já faturou mais de 120 milhões em copywriting, todos os agentes são treinados e voltados para esse quesito de marketing e vendas. Tenho um background também em desenvolvimento e hoje eu estou aqui apresentando mais ou menos como eu crio tudo dentro da minha vida como especialista em engenharia de inteligência artificial, não só voltado para marketing, mas tudo que eu crio de agentes para dentro de tomar decisões, que seja de finanças, negócios, de cadeias de pensamento na hora de tomar uma decisão, e assim como eu mais ou menos pragmatizo na hora de estruturar meus agentes. Então, vamos lá.
O resumo para você ter um bom resultado com inteligência artificial são basicamente dois. É você dar um bom contexto para ela e dar boas instruções para ela da metodologia que você quer que ela utilize. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui hoje. O primeiro passo é criando as instruções certas, as instruções de um especialista. Se você não der essas instruções de forma precisa, ela vai fazer como eu disse anteriormente. Ela vai pegar pela média, e a média da internet ela é medíocre e vai te acarretar em um resultado completamente genérico. E para evitar isso, você precisa ensinar a IA as instruções antes de pedir o resultado. O resultado ali naquele caso que eu mostrei para vocês seria o roteiro de YouTube. Eu não ensinei para ela qual metodologia que eu queria seguir de roteiro. E aqui agora na tela eu vou mostrar para vocês 4 opções de como você ensinar a inteligência artificial. A primeira opção vai ser você mesmo escrever. Às vezes você tem uma metodologia que você mesmo validou, de uma escrita de newsletter, um formato de stories que você gosta muito, um tipo de conteúdo de Twitter que você já tem o costume de fazer, que já engaja com a sua base, que às vezes não tem algo no mercado, mas estaria sua personalidade, sua forma de construir aquilo. E para exemplificar hoje para vocês, eu trouxe o formato de newsletter, que é algo que eu escrevo ali no meu Substack, tá ali a minha essência, a forma como eu gosto de estruturar o storytelling. Óbvio, toda essa forma que eu aprendi foi baseada em outros formatos, mas é o qual eu mais me encaixo e todas as minhas sequências lá, acho que eu já escrevi uns 30 newsletters, eu pragmatizei isso dentro de um agente. E aí, o primeiro passo? O primeiro passo, eu fui condensar todas as minhas newsletters escritas em um documento dentro do Google mesmo Docs. Eu gosto de usar o Gemini porque ele está todo no ecossistema do Google, fica muito mais fácil essa integração. Eu pedi para a IA extrair a minha forma de se comunicar e de escrever. Eu até pensei em mostrar aqui para vocês na íntegra, mas como é um chat que eu já fiz há muito tempo, eu não tenho mais ele, sabe? E a partir dessa pedida de análise, eu extraí uma documentação extensa da minha forma de se comunicar, de escrever, e aqui eu tenho as instruções. Em seguida, já seria o próximo passo da gente implementar o MetaPrompt, e dentro desse MetaPrompt viraria o meu agente gerador de newsletter. Eu até separei o prompt aqui para vocês, do meu gerador de newsletter, que foi gerado a partir dessas instruções que eu pragmatizei, onde tem toda a minha biblioteca de estilo V7K, que é o Vida Cética, com minha personalidade, o tom de voz, formatação, tal, as instruções de execução e etc. Não faz sentido eu mostrar a fundo isso aqui, é mais para vocês entenderem o passo a passo de como eu faço isso. Eu poderia fazer isso para um formato de escrita de posts dentro do LinkedIn, que é uma forma de um artigo que eu gosto de escrever. Faria esse mesmo processo, pegaria todos os posts que eu já escrevi, faria uma análise, um raio-x desse marketing, desse copywriting, jogaria o MetaPrompt e no final eu teria como insumo o gerador de newsletter. Não vou mostrar o MetaPrompt agora, que aí vai ficar para a segunda fase, e na hora que eu for mostrar a forma... o passo a passo, criando um agente, eu vou mostrar cada uma dessas etapas, por isso que eu vou passar rapidinho aqui. A segunda opção é, peça IA para criar um guia. Por exemplo, mano, você acabou de falar que você pedir para IA criar algo vai ficar genérico? Sim, mas tem tipos de instruções que já estão consolidadas e não necessariamente vai ficar genérico. Como, por exemplo, eu quero criar textos com a narrativa de Jornada do Herói. A Jornada do Herói é uma só. Eu não tenho uma metodologia extrema sobre isso. O que eu posso encontrar diferente são vídeos no YouTube, VSLs que utilizaram a jornada do herói, pegaram elas de exemplos e alimentar a IA para ela ter uma maior assertividade na hora de criar esse agente. Mas, como por exemplo, cria um guia detalhado e abrangente sobre como criar o melhor perfil de cliente ideal do mundo. Perfil de cliente ideal, ICP, é uma terminologia abrangente. Todo mundo conhece e existe a metodologia para você chegar nesse ponto. Claro, existem metodologias, algumas melhores que a outra, algumas mais densas que a outra, mas vamos focar nessa aqui a fim de exemplo. Vamos fazer isso na prática? Vamos pegar esse promptzinho aqui, abrir o Gemini, fazer ele de forma rápida mesmo. E aqui agora eu vou mostrar um pulo do gato para vocês. A gente poderia parar por aqui, que aqui já tem o passo a passo, mas eu quero melhorar esse passo a passo, pegar um insumo maior na internet. A gente pode fazer isso aqui, ó. Coloquei até uma setinha aqui. Notebook LM. Esse Notebook LM vai ser o nosso ouro na hora de deixar mais rico a nossa documentação, o nosso guia. A gente pode voltar aqui no Gemini, pedir para ele criar um documento aqui. Já vou abrir o Notebook LM. Criar novo. Aqui, abrir o Docs, guia ICP. Apagar o final. Pronto, aí a gente vem aqui no Notebook LM, guia ICP. Beleza, aqui já está upado o nosso primeiro guia. Vamos fazer uma pesquisa rápida. A gente poderia fazer um deep research, mas ia tomar muito tempo.
Vamos fazer uma pesquisa rápida de outras fontes que ensinam sobre ICP. Busque guias detalhados e abrangentes sobre como criar o melhor perfil cliente ideal do mundo. Perfeito. Já fiz uma pesquisa rápida, a gente pode ver as fontes por aqui. A gente pode verificar uma a uma se faz sentido ou não, mas vamos importar tudo. Vamos supor que a gente verificou tudo. E vamos pedir por aqui, a partir das fontes em anexo, preciso que condense elas e crie um guia passo a passo de como criar um ICP. Use exemplos reais das fontes. E aqui ela já está criando a nossa documentação desse guia passo a passo para criar o SCP já com exemplos. E olha, a gente poderia fazer de uma forma diferente aqui. Se a gente pega, igual eu usei o primeiro exemplo da narrativa da jornada do herói, a gente cria o guia passo a passo. Dentro do Notebook LM a gente busca novas fontes que têm exemplos de narrativas que realmente tiveram algum certo de faturamento nesse formato de jornada do herói. E a gente pede para criar esse guia dentro aqui do Notebook LM e usar de exemplo dessa mesma forma, que aí, além da gente ter o guia passo a passo, a gente vai ter os exemplos já validados da narrativa de jornada do herói, e aí, sei lá, toda vez que eu for criar um roteiro no YouTube, eu vou utilizar essa jornada do herói, e ele vai ter de insumo esses exemplos, que a gente chama de referência, de few shots, sendo mais técnico, para guiar a IA do que é uma boa narrativa da jornada do herói. E pronto, temos aqui nosso guia bem mais extenso. Aí pegaríamos esse guia e jogaríamos no nosso metaprompt, mas não vou fazer isso agora. Vamos para a terceira opção. E aí, na real, é até a minha favorita. Use uma fonte especialista. O que acontece? Quando a gente vai criar um agente, a gente tem um objetivo para o qual a gente vai criar aquele agente. Vou utilizar aqui de exemplo o objetivo de criar uma oferta. Temos metodologias genéricas, a gente poderia seguir na opção 2. Cria um guia de como criar uma oferta, mas a gente sabe que existem inúmeros especialistas que são expert em criar ofertas. E, como, por exemplo, o próprio Alex Hormozzi. Ele é uma máquina de ofertas, tanto que tem até o último material dele, a oferta de 100 milhões de dólares. E aí o que a gente pode fazer? Pegar esse material, esse PDF, jogar no Notebook LM, ou se não, pode ser até dentro do próprio Gemini ou qualquer outro modelo que você for utilizar, e pedir para ele extrair o guia passo a passo. Vamos fazer isso? Vamos lá no Notebook LM, sem offers, vamos adicionar a fonte, colocar o PDF, e aí... Olha que bacana o que a gente pode fazer depois que a gente colocar aqui. Vamos utilizar apenas ele para ficar mais rápido. Tem uma extensão no YouTube, youtube.com, que a gente consegue importar o vídeo diretamente para o Notebook LM naquele caderno devido. Alex Hormozzi. Vamos pegar algum dele mesmo. Esse de 6 minutos, só para mostrar essa tool para vocês. Aqui, ó, Notebook LM, chama Notebook LM to YouTube, ou ao contrário, YouTube to Notebook LM. A gente clica aqui, importa para cá, e você vai ver que já está aqui dentro, junto com o nosso PDF. E aqui está o guia passo a passo, só que foi só do PDF, não colocou o vídeo. E pronto, agora a próxima etapa seria realmente ir para o nosso metaprompt, que não é algo que eu vou fazer agora com vocês. Agora vamos para a próxima opção, que é a opção de emular um projeto. Eu também gosto muito dessa, que é de fazer uma engenharia reversa. Por exemplo, você tem um post no Instagram que você gostou muito, alguma newsletter, ou uma landing page que você gosta muito, ou até vai acabar combinando com a opção que foi o que eu fiz no Escreva Você Mesmo. A gente pode fazer uma engenharia reversa de concorrentes nossas, pessoas próximas nossas. Peguei aqui até a página da Aros para a gente ter como exemplo. A gente jogaria essa página dentro do modelo e pediria algo do tipo: o texto e a estrutura das landing pages está muito boa. Analise a estrutura geral, quais táticas psicológicas ele utiliza e por que funciona. Depois analise cada linha individualmente, escreva isso como se estivesse me ensinando a como fazer o passo a passo. Ou seja, vamos extrair aquela landing page. Vamos aqui no Gemini. Vamos colar esse mini prompt. A gente poderia aumentar esse prompt? Sim, mas não faz sentido para a didática de agora. A gente vem na Aros e pronto. Aqui ele vai entregar para a gente o nosso guia. E a partir disso a gente jogaria dentro do nosso metaprompt e muito bom.
Tem uma forma mais extrema de extrair cada detalhamento dentro dessa landing page? Sim, mas eu não vou mostrar para vocês agora, que eu vou mostrar no final do vídeo. E agora podemos ir para a fase 2 das instruções. Mas em resumo, o que são as instruções? Você vai precisar de ter um objetivo. Desse objetivo, você precisa de uma metodologia para executar aquele objetivo, que você vai treinar a inteligência artificial para isso. Para isso, você tem 4 opções, que vai ser extrair uma metodologia que você já tem. A segunda opção seria pedir a IA para criar um guia para você, a partir de onde você quer chegar. Essa é a que eu menos gosto, para falar a verdade, que ainda fica um pouco genérica. A terceira opção, que é a minha favorita, é você criar essa metodologia a partir de um especialista que já criou uma metodologia. O ideal é que você não adapte muito a metodologia desse especialista, porque se ele condensou e criou dessa forma, é porque dessa forma foi validado que funciona. Se a gente começa a fazer um Frankenstein dentro disso, começa a ficar um pouco bagunçada a sua metodologia. E por último, é fazer uma engenharia reversa de coisas que já funcionaram, de uma landing page que você gostou, de um vídeo do YouTube que você curtiu o roteiro, que é um vídeo que está bombado, e é isso. Então agora a gente pode ir para a segunda fase. O segundo passo é, já que a gente aprendeu o como, já está tudo bem conciso no nosso texto do guia, a gente precisa criar o próprio agente, o prompt, que é talvez a parte um pouco mais técnica e complexa, que precisa de saber um pouco de engenharia de prompt, mas como a gente tem um meta prompt, vai ser muito tranquilo. E só até estranho, né? Meta prompt, é uma palavra, meu Deus, técnica demais talvez, mas não, é um prompt que escreve prompt, simples, sem muito segredo. Um prompt bem funcional, ele basicamente é dividido em 3 fases. A primeira fase é a de coleta de contexto, onde a IA vai ali estar te entrevistando, extraindo o máximo de contexto, sem ela inferir por conta própria nada. Toda a metodologia vai ser extraída de você, porque você pode ser o Alex Hormozzi. A segunda fase é o plano de ação, onde ela vai criar toda a estrutura para ela agir. E a última fase é a execução, ou coaching, que é a fase literalmente de mão na massa e pau na máquina. E esse daqui é o MetaPrompt, que eu vou deixar disponível para vocês. Ele é um pouquinho grande, mas não tem muitos segredos. Caso você queira aprender um pouco mais sobre ele, pode ler. Ele, por sinal, na real, todo esse vídeo foi inspirado em um vídeo do Dan Cole. Algumas pessoas da área devem conhecer. Ele é uma referência grande, não em inteligência artificial, mas em um ser pensante, onde ele criou aquela one person business, o negócio de uma pessoa só, que na real nunca é uma pessoa só trabalhando. Ele ficou bem reconhecido por isso, mas ele é um cara bem estudioso. Ele é um escritor também, escreveu aquele livro A Arte do Foco, e ele é muito grande lá no exterior, né? Pela sua cadência, sua cadeia de pensamento, sua forma de estruturar conteúdo, ideias. Ele é bem pragmático e ele está bastante inserido nesse mundo da inteligência artificial. Esse vídeo foi inspirado no vídeo dele, porque quando eu o vi, ornava bastante com a forma como eu construía os meus agentes pessoais aqui dentro. Quando se trata de diários, são outros clientes, outras particularidades, uma coisa muito mais técnica, mas meus agentes pessoais são bem semelhantes com a forma como ele constrói. E eu adaptei o meta-prompt dele, eu tinha minha forma de criar o meu prompt, porque eu gosto dessa parte um pouco manual, coloquei alguns improves aqui particulares e traduzi para vocês, porque a gente aqui é Brasil, porra. E aí ele dividido na introdução, o objetivo dele no começo, contexto, instruções, as restrições, formato de saída. O formato de saída é muito importante porque às vezes a gente pede a IA de forma genérica e não fala para ela como eu quero que esse resultado seja entregue. Raciocínio, exemplos, como falei, se a gente coloca alguns few shots aqui, que são exemplos de referência, ele vai ter um resultado muito melhor. E, boa, entrada do usuário. O fluxo de trabalho vai ser o seguinte, vamos copiar aqui. Copiei, vamos abrir um chat novo. Vamos colar o MetaPrompt. Aí ele me perguntou, qual é o tópico ou função de prompt que você deseja criar? Compartilhe quaisquer detalhes que você tenha, e eu ajudarei a refiná-lo em um prompt claro e verificado com chance mínima de alucinação. Aí nesse momento a gente vai dar uma introdução falando qual é o objetivo que a gente quer, colar as instruções que a gente quer que ele siga aquela metodologia e voa lá. Teremos o nosso primeiro prompt completo. Cara, esse vídeo acho que vai dar até mais de 30 minutos. Demoraria isso tudo para fazer esse agente? Se demorasse 30 minutos, que é algo pouco, que é pouco tempo, já seria ótimo. Mas não, estou explicando cada etapa aqui e acaba que fica um pouco redundante tudo que eu estou falando, que é para realmente fixar a forma de construir agentes. Mas para não perdermos esse chat aqui, vamos voltar para o nosso mapa mental, que seria a próxima fase. Nós vamos criar primeiramente um coach, um gerador de marca pessoal. Uma pessoa que eu gosto bastante que fala do assunto, não é o tópico principal dele, mas eu gosto como ele cria esse você é o seu nicho, por sinal até uma ideia do Dan Cole, mas que o Elton Luiz adaptou. O próprio Doug, que é um cara que eu já fui mentorado, fala muito sobre também e virou um pouquinho hype aqui no Brasil. Mas a forma como é comunicado, passada a ideia, eu gosto muito do Elton Luiz, que também já comprei alguns cursos dele. O admiro bastante como profissional, como escritor, como pensador e uma pessoa que organiza bem as ideias.
vamos utilizá-lo como referência aqui. Construindo marca pessoal. Peguei 2 vídeos dele aqui. Sua marca pessoal é o único nicho que importa, você seu nicho. E desses 2 vídeos a gente vai extrair as instruções dele. Bora lá? Marca pessoal Elton. Luiz. Vamos pegar esse vídeo. Hoje nós vamos falar. Ó, parei de gravar. Peguei mais um vídeo, foi esse daqui, dentro do Notebook LM. E aqui dentro tá as 2 fontes, eu pedi. Baseado nas 2 fontes, cria um guia passo a passo de como criar uma marca pessoal. Marca pessoal, nesse guia adicione exemplos reais que o Elton citou. Aqui a gente tá fazendo aqui a primeira etapa, de extrair as instruções. Eu gosto de fazer isso no Notebook LM porque, além de ser mais simples, colocar outras fontes, a fonte ser focada, a resposta ser focada extremamente na nossa fonte, sem muita chance de alucinar, ele entrega um texto muito maior e mais detalhado sobre nosso pedido e onde está essa citação. Aí podemos, tem uma forma aqui de criar um documento em cima disso? Até tem, mas eu vou copiar apenas. E na real, acho que aqui, ó. Só para as observações, ele gera uma nota desse output. A gente tem uma maneira bem legal, que foi uma atualização do Gemini. A gente pode vir aqui em ferramentas, aqui, Notebook LM, adicionar o caderno por aqui. Só que nesse caso, ele não vai pegar a nossa nota que a gente criou, claro, ele vai utilizar os 2 arquivos que estão dentro do Notebook LM. Mas eu vou deixar aqui. Agora vamos responder a nossa pergunta aqui, depois que a gente jogou o metaprompt. Qual tópico ou função de prompt você quer criar? Quero criar um prompt que me ajude a gerar uma marca pessoal focado no método do Elton. A seguir, o guia passo a passo extraído dos vídeos dele. O Gemini 3 está muito rápido e muito bom, né, cara? Vamos deixar ele rodando aqui. Ó, tá pronto. E aqui está pronto o nosso prompt. Olha o tamanho dele, muito robusto. Olha lá, colocou a parte do role, a função e o objetivo, o contexto, as instruções, o passo a passo das instruções, as restrições, o edge case que a gente fala, o formato de saída que a gente quer. E agora ele faz perguntas para continuar te ajudando a construir esse prompt. Às vezes não fez tanto sentido, você quer mudar algumas coisas, você quer adicionar a sua forma de se comunicar aqui, ou que questione para quem for utilizar esse prompt a forma de se comunicar, você vai continuando conversando com esse chat. Mas uma forma de ficar melhor e mais pragmatizada ainda, para você copiar e colar isso, você pode pedir me envie em code block o prompt e com formatação Markdown. Que aí vai te enviar em um formato que é mais fácil de você copiar e colar e com a formatação que ela é uma boa estrutura para ajudar a inteligência artificial a se guiar dentro das hierarquias do texto, do prompt. Ele colocou esse cite start aqui, mas tirar que esse cite start é a citação da fonte anterior. Aí aqui é o ideal que eu tivesse escrito. Não adicione cite start. Aí vai me entregar 100. Perfeito? Agora vamos para o próximo exemplo. A gente fez um de construir marca pessoal e agora a gente vai utilizar um de First Think Principles. Esse foi até um exemplo que o Dan Cole deu e eu gostei. Eu não tinha pensado em criar um agente para isso, mas eu vou até criar para mim, na real já criei, para me ajudar na hora de racionalizar algum certo estilo de pensamento. Sabe quando a gente tem algum problema, a gente quer falar algo, a gente tem alguma tarefa, algum projeto, mas está complicando muito a forma de organizar eles mentalmente, ou no seu Notion, ou ser mais pragmático, ou você só quer ter uma opinião sobre algo, mas está tudo muito complexo, muito amplo. Esse First Thinking Principles é uma forma de você sair do macro e vir para o micro, de pouco a pouco, entendendo o que é algo complexo e chegar na sua raiz de uma forma simples. Muitas vezes, quando você entende os primeiros princípios, você cria resoluções incríveis para isso. E essa é a ideia desse agente aqui, onde ele vai te ajudar a pensar. Ele vai fazer quase que um método socrático para você construir uma cadeia de pensamento. Eu já fiz um vídeo aqui sobre pensamento computacional. Na real,
Eu fiquei até na dúvida se eu postei esse vídeo ou se foi uma newsletter, mas acho que eu postei esse vídeo. De você criar algoritmos para organizar a sua cadeia de pensamento. É até um pouco semelhante, mas nessa ideia aqui é para ser um ajudante seu na hora de criar as perguntas certas para chegar em uma resultado micro. Para isso, vamos utilizar esses vídeos aqui. Na real, eu utilizei esse azulzinho, mas tem o próprio Elon Musk falando sobre esse próprio método, não é algo, meu Deus, desconhecido. E a gente vai extrair as instruções desse vídeo. Você viu? Pode ver que aqui eu fui um pouquinho mais extenso na forma de extrair essas instruções. Você é um especialista em extração de conhecimento e criação de guias instrucionais. Vou deixar esse prompt para vocês também. Vou te fornecer a transcrição de um vídeo, que é esse daqui. Na real, nem vou oferecer a transcrição, vou colocar só o link mesmo. Seu objetivo é extrair um guia passo a passo abrangente de como replicar essa habilidade ou estilo de pensamento específico. Por favor, analise o texto e extraia. Filosofia central, o processo passo a passo, como fazer, nuances e restrições. Formate a saída como um manual de instruções limpo e estruturado que eu possa inserir em outra IA para ensiná-la a pensar exatamente como este especialista. E, para adiantar, eu já fiz isso aqui. E colhei o vídeo do YouTube. Ele me entregou o passo a passo. Fiz tudo em inglês primeiro, mas depois eu traduzi. E aqui tá... Aí você viu que eu coloquei foi o link, né? Não foi a transcrição. E aqui tá o passo a passo disso tudo. E é o que a gente faz com isso, como eu já ensinei. A gente vem, abre uma nova conversa. Vamos colar o meta prompt. Vamos colar o manual de instruções. Quero criar um agente que ajude a pensar. Utilize o manual a seguir. E pronto, já temos o nosso prompt aqui. A gente pode criar esse meta prompt dentro de um agente aqui. No caso do GPT seria os GPTs, aqui é James, e já deixar pré-pronto aqui, sabe, para adiantar também. Por questões de logística, tive que mudar um pouquinho o cenário aqui, vim aqui para a sala, mas bora continuar, porque agora eu vou te mostrar uma parte muito interessante que vai ser um pulo do gato para você utilizar IA com tudo aquilo que se trata de marketing e vendas. Mostrei alguns cenários aqui, alguns exemplos de como construir o seu agente para um coach de construção de marca pessoal, para um de debate de ideias, a gente poderia fazer um para ajudar, numa metodologia de organização financeira, pode ir para todas as áreas da sua vida. Mas pensa comigo aqui quando se trata de marketing, vendas, copywriting de forma geral. Você até pode usar a metodologia que eu ensinei anteriormente para criar inúmeras agências de marketing. Um para criar hooks, outro para thumb, outro para story, outro para carrossel. Por sinal, esse é um fator importante quando você está construindo um agente. O agente deve ser especialista em fazer tal coisa. Ele tem que ter um objetivo bem específico. Quando ele começa a se destrinchar as suas funcionalidades, no mesmo agente ele cria o roteiro do YouTube, cria a thumb, cria vários hooks internos, cria a descrição, as instruções, e tudo, ele começa a perder um pouquinho do seu potencial. Por isso que é interessante você criar especialistas. E quando a gente fala de marketing, olha o tanto de especialistas que a gente precisa criar. Hook, título, newsletter, header, thumbnail, descrição, legenda, cara, vai uma infinidade. E com isso, a gente ainda tem mais algumas particularidades nesse viés do copywriting. E você lembra que lá no início, o tanto que eu foquei da importância de um bom contexto? Nesse universo, a gente precisa de 2 contextos para ter um bom resultado. Vai ser o contexto de quem você é, o contexto do seu negócio em geral, de quem você é, para quem você vende e o que você vende. E o contexto que são as instruções, que é o que a gente falou da extração de uma metodologia, que seja de uma oferta, de um formato de narrativa, de carrossel, de stories. E aí que entra uma grande particularidade do marketing. O marketing, ele precisa gerar bons resultados, ele precisa dar ROI, precisa gerar faturamento. E a gente precisa criar uma régua alta para que a sua metodologia, além dela existir, ela ter uma boas referências. Lembra que eu falei? Os few shots, que são os exemplos. Ou seja, tem que ter bons exemplos, uma boa metodologia e um bom contexto sobre o seu negócio. Em resumo, para você criar agências de marketing, você tem que saber marketing. É bem difícil isso. E fora que, imagina você precisar criar talvez 70, 80, 100 agentes dedicados, especialistas naquela função de marketing, extraindo as instruções certas dos experts certos, extraindo os exemplos certos que você tem certeza que já faturou muito. Ou seja, fica um trabalho difícil pra caramba, né? E aí que entra a Aros, que é uma plataforma de IA para marketing e vendas que tem dezenas de agentes especializados em marketing e vendas, sendo redundante, com mais de 120 milhões de faturamentos comprovados. Ou seja, toda aquela trabalheira que eu falei com você, tem tudo aqui dentro da Aros. Aqui dentro você vai conseguir encontrar agentes de gerador de carrossel, gerador de anúncios, de funil de anúncios, de
gerador de apresentação, de ângulos de anúncio, de gerar newsletter, de e-mail, de descrição de YouTube, de thumbnail de YouTube, de criar produtos, criar o seu ICP, que é o seu cliente ideal. Tem a metodologia nada medíocre, que a gente falou na segunda forma de criar as instruções, que é pesquisar de forma genérica mesmo, algum guia já pré-existente, mas aqui tem uma que vai além da média da mediocridade. Você pode gerar o seu VCL, headlines, ideias, cara, é uma infinidade de agentes aqui e periodicamente novos agentes estão sendo lançados com novas funcionalidades dentro da plataforma. E eu não estou falando isso tudo apenas por clubismo, porque eu sou engenheiro de IA lá dentro, que sou um dos marqueteiros internos também, mas é porque realmente não digamos um atalho, porque você poderia fazer isso tudo com IA também, mas é um caminho comprovado que vai te gerar um conteúdo de valor de uma forma rápida e escalável. Pegou a ideia, né? Vamos facilitar a sua vida. O link vai estar aqui na descrição, toca lá tem um vídeo explicativo mais denso, só sobre a Aros, e tem 21 dias de garantia também, você não perde nada com isso, toca lá e confia, vai por mim. Agora vem cá para o último insight para a gente concluir. Você se inscrever e curtir, porque é um vídeo que já está ficando bem denso e de muito valor. A grande sacada é a seguinte: use a inteligência artificial não como uma muleta, mas para você se especializar, estudar, extrair conhecimento de valor e ter um exército de especialistas ao seu favor. E quando eu digo não usar de muleta, porque é muito fácil você ter um problema, pesquisar apenas instruções daquela metodologia de resolução de um problema e colocar que o agente aí vai ser funcional. Sim, mas e se a gente fizer um caminho um pouco diferente? Olha, eu estou lendo um livro, por exemplo, eu estou lendo um livro que chama Os Quatro Compromissos e tem o quinto compromisso. Eu pegar esse livro, condensar ele, extrair a instrução do passo a passo, depois de eu ter lido e criar um agente baseado nesse livro. Olha, além de eu ter aprendido o conteúdo de valor daquele livro, eu tenho um agente que é aquele livro na hora que eu tiver que pensar sobre o livro, tomar algumas decisões sobre a minha vida com uma metodologia validada pelo livro. Isso se encaixa em qualquer coisa que você vai estudar na sua vida ou que você quer resolver na sua vida com inteligência artificial. E claro, você vai conseguir aprender mais rápido, condensar seu conhecimento de forma mais rápida também. No próprio Notebook LM é uma ferramenta de estudos que vai te guiar, criar mapa mental, facilitar o seu estudo caso você seja uma pessoa que tem dificuldade de ler ou você quer adquirir um conhecimento rápido. Imagina você adquirir esse conhecimento pelo Notebook LM e condensar a ação dentro de um agente de IA com tudo isso que a gente aprendeu aqui, onde você tem um insumo, você tem um objetivo para resolver sua vida com aquele insumo, cria o guia passo a passo daquilo, usa o metaprompt sobre aquilo e agora você tem um agente que resolve esse problema. Ou esse agente pode até ser um professor seu sobre aquele assunto, sabe? Cara, é uma variedade de coisas que você pode fazer com toda essa metodologia aqui. E de verdade, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se de alguma forma eu entreguei algum valor para você. Vou deixar todos os prompts que eu falei aqui na descrição. Talvez eu deixe até esse mapa mental aqui, mas não faz tanta diferença assim. Se inscreve, curte o vídeo, manda para aquele amiguinho, ou pode salvar aí também. Eu acho que eu acabei de lembrar aqui o vídeo que eu falei, que eu acho que gravei, mas eu conferi com vocês sim, que se chama Como Articular a Sua Ideia Melhor que 99% das pessoas. E agora que eu reparei, mais um vídeo com um hook com título de 99%, que realmente é esse o objetivo. E dentro dele eu mostro sobre o pensamento computacional, que ele se assemelha em certas instâncias com o First Think Principles, mas ele vai para uma parte mais prática na hora que você organiza o seu pensamento. Pega um macro, divide em etapas, cria um algoritmo para resolver. É simples, na fala é difícil, mas vou deixar ele aqui para você estar assistindo também. Te vejo na próxima.